pessoal. Boa noite. Hoje nós estaremos finalizando o nosso conteúdo desse módulo de prática que é voltado para técnicas de pesquisa jurisprudencial. E hoje, nessa última aula, eu vou mostrar para vocês como é que a gente analisa as jurisprudências, tá bom? E, especialmente, mostrar para vocês como é que eu quero que vocês me respondam na avaliação de vocês. Como é que eu vou cobrar na avaliação de vocês? Vou trazer vários exemplos aqui para vocês verificarem o que eu espero de vocês nessa avaliação, tá bom? Essa era uma dúvida muito grande de vocês na última aula, estavam me perguntando como é que seria, o que teria que apresentar. Fiquem calmos que nessa aula a gente vai deixar tudo acertado, ninguém vai sair com nenhuma dúvida. Combinado? Combinado, professora. Essa aula vai ficar gravada, correto? Essa aula está gravada e todos os meus conteúdos dos slides estão disponíveis para vocês lá na área do aluno, tá? Essa aula vai ser disponibilizada depois, porque eu sempre disponibilizo para a Stratego depois da minha aula, tá? Eu sempre faço assim com todas as faculdades que eu trabalho. Eu prefiro primeiro dar a aula para depois liberar o material para vocês, tá? Então, vamos para o conteúdo da aula 4. Vamos analisar decisões. Vamos lá. O que eu preciso saber para analisar decisões? Primeiro de tudo, como se analisa essas decisões processuais? Quais são os tópicos importantes que eu preciso saber para essas análises? Quais são os temas relevantes que eu preciso mencionar quando eu estou diante de uma ementa de jurisprudência? Como eu consigo identificar particularidades dessas decisões? Tudo isso a gente vai ver a partir de agora. Esse aqui, pessoal, é um direcionamento. São algumas perguntas que eu estou colocando para vocês e que a gente vai responder quando a gente estiver diante das jurisprudências. Essas perguntas são as perguntas que eu quero que vocês me respondam na avaliação de vocês. Ao final, eu explico mais um pouquinho sobre cada uma delas. Então, vamos ler. 1. Qual é o número do processo e qual o tribunal que proferiu o julgado? 2. Qual é o órgão julgador? 3. Qual o tipo de recurso interposto? 4. Qual o tipo de julgamento que foi realizado? 5. Quem foi o relator dessa decisão? 6. Qual é a data desse julgamento? 7. Qual é a seara ou quais são as searas que estão envolvidas no julgamento? E por último, mas não menos importante, um breve resumo do caso. Como é que a gente vai fazer isso? Vocês vão ver aqui comigo, pessoal, que a própria jurisprudência vai te explicar. Ela mesma vai te dizer sobre o que ela está decidindo, qual é a data do julgado, quem é o relator, qual é o tipo de recurso, qual é o tribunal. É por isso que eu consigo analisar qualquer decisão, mesmo não sendo da minha área de especialidade. Eu consigo analisar uma decisão de direito do trabalho, de direito previdenciário, mesmo atuando eminentemente na seara criminal e na seara de família, civil família. Tá? Então, vocês, com essas informações que eu repassei para vocês, com essas orientações, qualquer tipo de decisão, a depender da área que vocês queiram se aprofundar no direito, vocês vão conseguir analisar. E por que eu digo isso? Na aula de hoje, a gente vai analisar decisões que envolvem direito penal, tá? Direito criminal, direito trabalhista, direito de família e direito previdenciário. Olha como são áreas, né, a priori, tão diferentes, mas que ainda assim a gente consegue analisar todas seguindo aquele formulário de perguntas que eu apresentei aqui para vocês. Vamos agora iniciar as análises das decisões. Até aqui, está tudo entendido? Todo mundo compreendeu? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Sim. Então, eu irei seguir. A nossa primeira decisão para análise é uma decisão que envolve direito criminal. E a ementa dessa decisão vai nos dizer assim: habeas corpus.
apuração da prática do crime de lavagem de dinheiro. Artigo 1º, parágrafo 4º da Lei 9.613, de 98. Alegado constrangimento ilegal no monitoramento eletrônico e no recolhimento domiciliar noturno. Provimento parcial para revogar o monitoramento. Prorrogação do monitoramento que exige fundamentação concreta e específica. Temporariedade da monitoração como regra. Monitoração eletrônica que se mostra como medida subsidiária às demais medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. Demais medidas cautelares regularmente fixadas. Writ conhecido e ordem parcialmente concedida. Confirmando-se a liminar. TJPR, segunda Câmara Criminal, número do processo, tá? Relator, juiz de direito substituto em segundo grau, Mauro Bley Pereira Júnior, data do julgamento, 31/1/2022, e demais informações como a data da publicação, que foi também em 31/1/2022, tá? Vejam que é uma jurisprudência até recente, né? É uma jurisprudência que tem 3 anos. Então, o que a gente vai tirar dessa decisão? Quais são as informações que eu preciso retirar, eu preciso extrair? Primeiro, número do processo e qual o tribunal que proferiu o julgado. 2, qual é o órgão julgador? 3, que tipo de recurso que foi interposto. 4, qual o tipo de julgamento que foi realizado. 5º, quem foi o relator dessa decisão. 6º, qual a data do julgado. 7º, qual seara ou quais searas estão envolvidas nesse julgamento. E, por fim, um breve resumo. Olha como é que a gente vai fazer. Então, eu digo para vocês que a própria decisão responde, tá aqui a prova disso. Qual o número do processo e qual o tribunal que proferiu? Vai lá na ementa da decisão. Processo número 007-3852, dígito 07, de 2021, 816-0000, do Tribunal de Justiça do Paraná. Qual o órgão julgador? Segunda Câmara Criminal. Qual o tipo de recurso que foi interposto? As 2 primeiras palavras dessa ementa já te disseram. Habeas corpus. Qual o tipo de julgamento que foi realizado? Julgamento colegiado de habeas corpus. Professora, como é que eu vou saber que foi o julgamento colegiado? Vocês lembram que a gente tratou nas aulas anteriores que julgamento colegiado é um julgamento em que eu tenho mais de um julgador. Geralmente eu tenho uma câmara ou uma turma de julgadores que é composta ou pelos desembargadores ou pelos ministros que decidem juntos sobre determinada decisão. E que decisão monocrática é uma decisão, como o próprio nome diz, de um só juiz. Então, aqui eu tenho uma decisão monocrática, porque lá embaixo, na ementa, está escrito acórdão. Então, essa decisão foi uma decisão colegiada, tá ok? Quem foi o relator dessa decisão? Juiz substituto Mauro Bley Pereira Júnior, tá? Qual a data do julgado? 31/1/2022. Prestem bem atenção. Neste caso em específico, a data do julgado, ela coincide com a data da publicação da decisão. Nem sempre isso acontece. A decisão, a data do julgamento o julgamento é pautado, né, para julgamento. O julgamento é realizado, esta é a data do julgamento. Só que, às vezes, a data de julgamento é uma e a data de publicação da decisão é outra, alguns dias depois, tá? Nesse caso aqui, a gente teve no mesmo dia acontecendo tanto o julgamento quanto a publicação. Então, observem isso para vocês não errarem e responderem a data da publicação, tá bom? Qual é a seara ou quais são as searas que estão envolvidas nesse caso aí, nesse julgamento? Penal e processo penal. A gente vê que tem uma clara discussão sobre medidas cautelares, sobre o artigo 319 do CPP, sobre o que ele prevê, né,
sobre monitoramento eletrônico, sobre uma questão de constrangimento ilegal, então a gente está tratando de direito penal e de direito processual penal. E como é que eu poderia fazer, professora, um breve resumo desse caso? Pessoal, breve resumo do caso. É você resumir aquilo que a própria decisão já te disse e que você entendeu. Olha esse exemplo. Breve resumo do caso da jurisprudência que a gente está estudando agora. Trata-se de julgamento de HC no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde o qual versou sobre a manutenção do uso de monitoramento eletrônico diante do possível constrangimento ilegal. Ao paciente é imputada a suposta prática do crime de lavagem de dinheiro, artigo 1º, parágrafo 4º da Lei 9.613 de 98. Discutiu-se ainda nesse julgado sobre a temporariedade da monitoração e de como o monitoramento é medida subsidiária às demais medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. O habeas corpus fora conhecido e parcialmente concedido em 31 de 1 de 2022, sendo a decisão publicada nessa mesma data. O processo é de número 007-3852, dígito 07, 2021, 814, 0000, julgado no Tribunal de Justiça do Paraná pela 2ª Câmara Criminal. Eu falei tudo que a gente consegue extrair da ementa da jurisprudência. Eu não aumentei e nem acrescentei nenhuma informação. É um resumo das informações que a gente consegue tirar e que a ementa te diz. A própria ementa vai te responder isso. Até aqui, alguma dúvida? Vocês entenderam? Vocês estão muito calados? Eu quero ouvir de vocês. Como Tá é que... ótimo, eu entendi, né? Eu falo por mim, Alex. Eu entendi. Entendeu? Tudo tranquilo, professor, entendendo. Então, tá bom. Sim, Vamos professora, seguir para outra Só uma jurisprudência. coisa, professora. Oi. Eu fiz uma solicitação aqui, é porque o seu slide, eu não sei se está aparecendo para todos assim, bem pequenininho. A senhora aparece na tela maior e o slide está bem pequenininho. Será que é só Na no meu? verdade, aparece o slide pequenininho e o slide maior do lado. Tá conseguindo ver? Mas aí não, a gente não consegue ler. A gente consegue ver o slide, mas não consegue ler. Pelo menos eu não. Fiquem tranquilos que esse slide vai ser disponibilizado para vocês na área do aluno, tá? Tudo bem, então. Tá. Todo o meu material, preste atenção, todo o meu material vai estar disponível lá na área do aluno. Todas as minhas aulas e todos os meus slides. Tá tudo gravado. Ah, professora, eu não lembro direito, eu queria assistir de novo a sua aula. Vai lá na área do aluno, que vai estar lá disponível, dá play e reassiste a aula, tá bom? A mesma coisa os slides. Todos os slides, todo o conteúdo do meu slide vai estar lá disponível para vocês estudarem, tá? Ei, Combinado? Obrigada. Nada, imagina. Excelente. Vamos... Excelente. Oi, cortou. Não, eu tô falando que é Alguma excelente. dúvida? Ah, tá bom ótimo. então. Tá, beleza. Vamos seguir. A gente vai falar agora de uma jurisprudência de direito de família, porque eu quero mostrar para vocês que a gente consegue analisar as jurisprudências das diversas áreas do direito. Vou ler a ementa para vocês dessa decisão de direito de família, tá? E ela fala assim: recurso especial, direito de família, obrigação alimentar avoenga, responsabilidade complementar e subsidiária dos avós. Pressupostos. 1. A obrigação alimentar dos avós apresenta a natureza complementar e subsidiária, somente se configurando quando o pai e a mãe não dispuserem de meios para promover as necessidades básicas dos filhos. 2. Necessidade de demonstração da impossibilidade de os dois genitores proverem os alimentos de seus filhos. 3. Caso dos autos em que não restou demonstrada a incapacidade de a genitora arcar com a subsistência dos filhos. 4. Inteligência do artigo 1696 do Código Civil. 5. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 6. Recurso especial desprovido. E ele coloca lá embaixo, STJ, RESP, que é recurso especial, o número do RESP, tá? Quem é o relator,
a data de julgamento, que foi 24/11/2015, julgado pela terceira turma, e a data da publicação, 27/11/2015, tá? E demais informações para publicação no Diário de Justiça Oficial. Vamos juntos responder aquelas perguntas que eu falei para vocês, que são as perguntas norteadoras da avaliação. Qual é o número do processo e qual o tribunal que proferiu o julgado? RESP número 14.15.753 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Qual o órgão julgador? Terceira turma do STJ. Qual foi o tipo de recurso que foi interposto? Recurso especial. Qual o tipo de julgamento que foi realizado? Julgamento colegiado de RESP, recurso especial. Qual foi o relator? Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Qual a data do julgado? 24/11/2015. Qual é a seara ou quais são as searas que estão envolvidas no julgamento? Direito civil e direito de família. Um breve resumo do caso. Como é que a gente consegue resumir esse caso aqui, pessoal? Quando a gente leu, a gente conseguiu entender que essa decisão trata de uma decisão que discutiu o direito de família, mais especificamente a obrigação alimentar avoenga, ou seja, a obrigação alimentar dos avós para com os seus netos, tá? Segundo a própria decisão decidiu, a responsabilidade ela é complementar e subsidiária dos avós. Ou seja, é somente se os pais, os genitores, o pai e a mãe, não tiverem condições de promover a subsistência de seus filhos. Aí sim entra os avós. Quando a gente fala de obrigação alimentar avoenga, existe também a guarda avoenga, né? É referente aos avós com o menor, tá? Com a criança, com o adolescente. Então, essa decisão nos mostrou que, nesse caso em específico, não foi comprovada a incapacidade da genitora, ou seja, da mãe, em arcar com a subsistência dos filhos. E, por isso, o recurso especial foi desprovido, tá? Não foi provido, ela não teve o pedido dela acatado, atendido, tá? Se entendeu que ela não preenchia os pressupostos para que houvesse caracterizada a obrigação alimentar avoenga. Tá ok? Vocês entenderam o que eu expliquei para vocês aqui? Sim. Posso Sim, seguir? Creio que sim. Então, vamos lá. Pode. Eu acho Podemos que seguir, sim. turma que alguém disse que queria fazer análise de decisão de previdenciário. Não sei se foi aqui que a pessoa disse que gostava de direito previdenciário. Então, eu trouxe uma jurisprudência que envolve questão de direito previdenciário. Vamos lá comigo. A ementa da jurisprudência é a seguinte: previdenciário, salário maternidade, qualidade de segurada especial, trabalhadora rural, certidão de nascimento, início de prova material pertencente ao núcleo familiar corroborado por prova testemunhal. Comprovação. 1. A parte autora faz jus à concessão do salário maternidade quando demonstradas a maternidade, a atividade rural e a qualidade de segurada especial durante o período de carência. 2. A certidão de nascimento do filho, em virtude da qual se postula o salário maternidade, é documento apto à constituição de início de prova material, até porque, segundo o entendimento do STJ, os dados constantes das certidões da vida civil são hábeis à comprovação da condição de rurícola para efeitos previdenciários. Precedente da terceira seção do TRF, quarta região. 3. Presente início de prova material em nome de terceiros, sobretudo quando integrantes do mesmo núcleo familiar consubstanciam o início de prova material do labor rural, complementada por prova testemunhal, no período controverso, devida é a admissão da condição da parte autora
como segurada especial à época do nascimento. TRF, quarta região, apelação civil, o número desse processo, dessa apelação, relator Alexandre Gonçalves Lippel, data do julgamento, 30/5/2023, tá? E aí a gente vai mais uma vez analisar essa decisão, quinta turma do TRF, quarta região. Aí, mais uma vez, a gente vai passar a análise, a resposta daquelas questões norteadoras que eu já apresentei para vocês, tá? De como a gente vai fazer a nossa avaliação. Apresentei a jurisprudência. Qual é o número do processo e qual é o tribunal que proferiu o julgado? Você vai botar lá o número do processo. Nesse caso aqui, processo 500.4880/2023, 404/9999, do TRF, quarta região, tá? Qual é o órgão julgador? Qual foi o órgão que julgou esse recurso? Foi a quinta turma do TRF, quarta região. E qual foi o tipo de recurso que foi interposto? Apelação civil. E qual o tipo de julgamento que foi realizado? Julgamento colegiado de apelação civil. Quem foi o relator? Desembargador Alexandre Gonçalves Lippel. Qual foi a data do julgado? 30/5/2023. E qual ou quais foram as searas do direito que estão envolvidas nesse julgamento? Direito previdenciário. Vamos fazer agora um breve resumo do caso. Pessoal, nessa situação aqui, a gente consegue perceber que essa decisão trata-se de direito previdenciário, de uma apelação civil, de um pedido que foi feito para a concessão de salário maternidade. E, uma vez preenchido os requisitos necessários para tal benefício, esse benefício é concedido ao segurado. Então, a gente teve aqui a explicação de que a qualidade de segurada especial da requerente, da pessoa que pediu, da pessoa que recorreu, estava presente. Ou seja, ela apresentava provas de que ela era trabalhadora rural, ela juntou documentos que comprovavam a certidão de nascimento, as provas materiais que ela trouxe nos autos, que foram os documentos que ela apresentou, eram corroborados, ou seja, eram reforçados pelas falas das testemunhas, tá? Que comprovavam que o que ela estava falando era verdadeiro, e que aí, por esse motivo, como se teve essa comprovação, né, foi concedido o salário maternidade para essa pessoa que requereu tal benefício, tá? Ela fez jus à concessão do salário maternidade, porque ela comprovou a maternidade, a atividade rural e a qualidade de segurado especial durante ainda o período de carência. Até aqui, tudo certo? Tá dando para acompanhar? Ok, professora. Então, vamos seguir. Agora, a gente vai tratar de uma jurisprudência que é voltada a tratar de uma temática que é do direito do trabalho, tá? Vou trazer para vocês aqui a decisão. A decisão diz assim: recurso ordinário trabalhista, ausência de preparo, deserção. É imprescindível que o empregador, quando não deferidos os benefícios da gratuidade de justiça, efetue o preparo para o recurso ordinário trabalhista interposto, para que o recurso ordinário trabalhista interposto ultrapasse o juízo ad quem de admissibilidade. Destarte, sem que tenha havido recolhimento das custas processuais e realização do depósito recursal, o apelo não merece ser conhecido. Recurso não conhecido porque é deserto. TRT, 18ª Região, Recurso Ordinário Trabalhista, número 0010-587, dígito 76, 2019,
518.0006, de relatoria da desembargadora Kátia Maria Bom Tempo de Albuquerque, da segunda turma do TRT 18ª Região, segunda turma, com julgamento realizado em 29/7/2020, tá? Vamos lá responder aquelas perguntas que eu já mostrei para vocês que eu vou cobrar. Qual o número do processo e qual o tribunal que proferiu o julgado? Processo número 0010.587, 76, 2019, 518, 0006, do TRT 18ª Região. E qual foi o órgão julgador? Segunda turma do TRT 18ª Região. E qual o tipo de recurso interposto? Recurso ordinário trabalhista. E qual o tipo de julgamento que foi realizado? Julgamento colegiado de recurso ordinário trabalhista. Quem foi o relator dessa decisão? Desembargadora Kátia Maria Bom Tempo de Albuquerque. Qual foi a data do julgado? 29/7/2020. Qual a seara ou quais as searas que estão envolvidas nesse julgamento? Direito do trabalho e direito processual do trabalho. Vamos fazer um breve resumo desse caso. Gente, essa emenda de jurisprudência, ela está te dizendo o seguinte: todas as vezes que você, aqui nesse caso, tá, gente? Recurso trabalhista, recurso ordinário trabalhista. Quando você interpõe um recurso ordinário trabalhista, você precisa fazer o pagamento das custas processuais do preparo desse recurso, ou seja, para recorrer, você precisa pagar. E aí, gente, quando a gente está tratando de custas recursais, como é esse caso aqui, a ausência de preparo, ou seja, a ausência de pagamento da custa para recorrer, te impede de ter o teu recurso julgado, o mérito do teu recurso ser julgado. Ou seja, é imprescindível que, quando não for deferido os benefícios da justiça gratuita, você pague, você efetue o pagamento do preparo do recurso. Nesse caso aqui, trata-se de um empregador que não pagou esse preparo recursal. E ele não era beneficiário da justiça gratuita. Por quê? Se a pessoa é beneficiária da justiça gratuita, ela está isenta do pagamento de custos processuais. Como esse não era o caso, a relatora entendeu. Oi? Posso seguir? Creio que ninguém falou, professora. Acho que foi alguém mexendo alguma coisa. Eu creio que ninguém falou. Tá bom. Então, gente, nesse caso aqui, diante dessa situação, a relatora entendeu que o recurso não merecia ser conhecido. Por quê? Porque ele era deserto. Ou seja, ele não tinha o preparo, ele não preenchia um requisito necessário para ser julgado. Ou seja, existem requisitos para que você interponha um recurso e para que ele seja verdadeiramente julgado, né? O mérito dele, a razão dele. Então, por exemplo, nós temos alguns requisitos dentro do direito, como, por exemplo, quando você propõe uma ação civil, e aí eles te colocam como uma das condições, um dos requisitos, a apresentação do valor da causa. Se você não botar o valor da causa, o juiz vai mandar voltar e vai mandar emendar o processo para que você apresente o valor da causa. Por quê, professora? Porque é do valor da causa que vão ser calculadas as custas processuais, tá? Então, aqui a gente tem um nítido exemplo de um caso em que não foi efetuado o pagamento das custas processuais e, por essa razão, o recurso foi considerado deserto, ou seja, a ausência de preparo ensejou no recurso não ter procedência, não ser sequer conhecido, nem chegou a se conhecer do recurso, porque ele não preenchia um requisito recursal, tá ok? Vocês conseguiram compreender? Alguém tem alguma dúvida? Essa é a hora de perguntar. Falem agora ou calem-se para sempre. Tudo certinho? Tá dando Alguém tem pra entender, alguma certo. dúvida sobre como a gente faz essa análise? Tudo certo, professora.
Análise do quê, professora? Dessa gratuidade, das custas? Não, da ementa da jurisprudência. Ah, não, deu para entender. Tá? Então, pessoal, aqui vão algumas orientações minhas para a avaliação de vocês. Eu peço que vocês prestem muita atenção em tudo que eu vou falar a partir de agora. Para a avaliação de vocês, eu sugiro que vocês escolham uma jurisprudência que seja enxuta, que seja menos extensa, tá? Por quê? Porque vocês vão conseguir verdadeiramente analisar essa decisão. Se a emenda da decisão for muito longa, essa decisão provavelmente vai falar de vários tópicos e talvez vocês tenham muita dificuldade de entender e de comentar sobre todos esses tópicos, tá bom? Eu também aconselho vocês a escolherem jurisprudências que não versem sobre processos que tramitam em sigilo. Por quê? Processos que tramitam em sigilo, em geral, eles não vão te dar acesso total ao processo. Eles não vão te dar acesso a, por exemplo, o número do processo. Eles vão te dar o início do número do processo, x, e complementar. Então, tu não vai ter acesso às informações que eu vou cobrar como avaliação, que eu vou te pedir na hora de te avaliar, tá? E mais, na hora de escolher a jurisprudência, escolha uma jurisprudência de acordo com a área que você tem preferência de estudo, uma área que você tem mais habilidade, que você gosta de estudar, que você quer se dedicar. Por quê? Porque, naturalmente, a gente pesquisa mais sobre o que a gente gosta. Eu trouxe para vocês aqui vários exemplos. Trabalhista, previdenciário, direito de família, direito de criminal, para mostrar que a gente consegue analisar qualquer decisão, mas que a gente estuda muito mais as decisões dos assuntos que a gente gosta. Porque é natural do ser humano estudar aquilo que ele tem interesse, tá? Na avaliação de vocês, eu irei verificar se a jurisprudência existe, ou seja, se a jurisprudência está de acordo, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque não adianta chegar lá no chat GPT e falar assim: oi, chat, tudo bem? Me manda aí uma jurisprudência sobre direito criminal, sobre prisão preventiva, porque eu gosto de estudar isso. Ele vai te dar uma jurisprudência. Só que talvez essa jurisprudência não exista, tá? Eu falo por conhecimento próprio, eu tive uma amiga que passou por isso. Ela jogou no chat GPT o tipo de jurisprudência que ela queria, ele mandou para ela uma decisão, e ela, quando foi verificar se a decisão existia, a decisão não existia. Quando ela perguntou para o chat GPT, ele disse que ele inventou, só para dar um exemplo para ela, tá? Então, assim, não confie na inteligência artificial para fazer busca de jurisprudência, tá? Ela vai te dar uma jurisprudência, mas que talvez seja uma jurisprudência que não existe, tá? E aí não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é analisar jurisprudências que existem, né? Que são válidas, para que a gente aprenda dentro dessas temáticas das jurisprudências e dos próprios julgamentos dos tribunais, tá bom? Outra coisa, não vou aceitar que vocês apresentem análises das jurisprudências que eu apresentei aqui, tá? E nem das jurisprudências das minhas últimas aulas. Nenhuma das minhas aulas vocês podem pegar a jurisprudência e analisar. Por quê? Porque senão seria muito fácil. Todo mundo ia pegar essa aula, que vai estar disponível, ia pegar a jurisprudência, ia me entregar e todo mundo ia tirar 10 e ninguém ia estudar o que a gente realmente trabalhou todo esse período. Como eu já conheço, eu já estou antecipando para vocês. Eu vou verificar se a jurisprudência existe, tá bom? E eu não vou aceitar jurisprudências que tenham sido apresentadas por mim. Se vocês me vierem com uma jurisprudência que eu apresentei, eu vou ter que dar a nota que vocês não querem receber, tá bom? Então, já fica esse aviso aqui. Outro aviso. Ah, professora, a nossa turma vai escolher uma jurisprudência e todo mundo vai analisar a mesma jurisprudência. Trabalho em grupo, trabalho em turma, não é nem em grupo mais, né? Pessoal, vejam bem. Isso aqui é muito parecido com o Enem, tá? O tema do Enem é o mesmo para todo mundo. Existe 2 redações que são idênticas? Me respondam aí. Vai existir? Não vai. Não Porque tem, até não tem. Não vai, professora. faço um alguns não. resumo
que eu explico é diferente da forma que qualquer um de vocês vai explicar. Então, professora, mas eu não tenho como saber qual vai ser a jurisprudência da Dina. Eu não tenho como saber qual vai ser a jurisprudência do Carlos. Eu lá sei qual é a jurisprudência que o Daniel vai apresentar. Então, tá bom. 1, 2 jurisprudências, gente, a pessoa escolher igual, beleza. É pouco provável, mas ok, ainda vai. Só que a turma inteira, ou 5, 6, 10 alunos escolher a mesma jurisprudência, não é. Não é normal. Até porque se eu disser para vocês assim, procurem aí uma jurisprudência sobre pensão alimentícia. Vocês não vão me trazer a mesma jurisprudência. A chance de cada um de vocês me trazer a mesma jurisprudência é mínima. É igual a redação do Enem. É o mesmo tema, mas nunca vai ser igual. Até porque lá no final eu digo para vocês fazerem um breve resumo do caso. Então, ninguém aqui escreve igual o outro. Então, não tem como ter provas iguais, trabalhos iguais, ainda que a jurisprudência seja igual ou semelhante. Ok? Combinado? Combinado. Por favor, vamos nos comportar. Vamos cooperar. E aí, pessoal, na avaliação de vocês, eu preciso que vocês façam igualzinho como eu fiz aqui. Botem a íntegra da ementa do julgado, tá? Respondam para mim aquelas questões norteadoras e depois façam um breve resumo. Não é difícil, não é coisa de outro mundo, não é nem bicho de 7 cabeças. Eu mostrei aqui para vocês que a gente consegue fazer tranquilamente essa avaliação, tá bom? Reforçando, as perguntas para nortearem vocês para a confecção da nossa avaliação são essas daqui. Qual o número e qual o tribunal que proferiu o julgado, qual o órgão julgador, qual o tipo de recurso interposto, qual o tipo de julgamento que foi realizado, qual foi o relator da decisão, qual a data do julgado, qual seara ou quais searas estão envolvidas no julgamento e um breve resumo do caso. Tá ok? É só seguir como eu mostrei aqui para vocês. Não tem mistério, não tem segredo, tá bom? Até aqui estamos acertados, todo mundo entendeu, ninguém tem nenhuma dúvida? Singrid levantou a mão, foi isso? Quer fazer pergunta? Não estou conseguindo ouvir. Tá longe? Não entendi. Se tiver como digitar no chat, Valdemir, eu te agradeço. Eu não Assim, perguntei. tinha levantado a mão. Alguém tem alguma dúvida? Professor, eu não perguntei nada, professor. Valdemir falando, não perguntei nada. Oi, Valdemir, tem alguma dúvida? Não, não perguntei nada, professor. Não, a dúvida tá, é porque que tu abriu o áudio, eu pensei que tu tinha dúvida. Não, então vamos lá, vamos aproveitar bem. A dúvida que eu tenho é o seguinte: no caso, a minha situação, eu me identifico com um criminal, então eu devo procurar no TJE, né, a jurisprudência, correto? Eu dei várias possibilidades de vocês pesquisarem jurisprudências, tá? Tem aulas anteriores. Que estão lá na primeira e na segunda aula, Valdemir. Na primeira e na segunda aula, eu ensinei a pesquisar jurisprudência. Eu fiz um passo a passo. Quem estava presente vai conseguir confirmar. Eu vou procurar tem um lá, passo a passo depois. lá. Tá ok. Eu vou procurar lá depois. Bom? É só abrir a aula que tem um passo a passo de como você vai localizar as jurisprudências do tribunal. Ok, obrigado. Gilmar levantou a mão. Pode falar, Gilmar. Pode falar, Gilmar. Quer digitar? Pode digitar. Eu estou lendo aqui no chat. Sim, eu coloquei para vocês lá no nosso vídeo. Bem lembrado, Gilmar. Eu botei lá no vídeo, tá, gente, que eu falo da avaliação, que é a jurisprudência dos últimos 5 anos, salvo engano. Eu botei 5 anos, tá? Só confirmem no vídeo da avaliação, que já está lá na área do aluno também. Ok? Lá na área do aluno já tem o vídeo da avaliação de vocês. É só ler aquele vídeo, assistir aquele vídeo e ler as minhas aulas. Tá bom? De 2020 para cá. Pode ser final de 2019, ainda tá valendo. Tá? Para que a gente não pegue jurisprudência. Porque, poxa, professora, por que a senhora está botando prazo? Porque se vocês pegarem, por exemplo, uma jurisprudência de 2002, estou dando um exemplo aqui para vocês. Talvez aquilo que vocês estudem não seja mais o entendimento do tribunal.
talvez vocês estejam estudando uma coisa que já mudou. E aí não tem graça. A gente quer estudar o que está valendo agora, para a gente aprender, para a gente saber discutir, para a gente conhecer. Então, por isso que eu gosto de estabelecer, eu sempre digo isso até para os meus estagiários, para aluno, quando me pede orientação para petição. Em geral, o ideal é você encontrar uma jurisprudência dos últimos 5 anos. Ai, professora, não encontrei. Ai, doutora, não encontrei. Então, pega de mais anos para trás. Mas dá sempre prioridade para as jurisprudências mais recentes, porque elas vão mostrar que esse é o entendimento recente dos tribunais. Tá bom? Mais alguma dúvida? Tá respondido, Gilmar? Alguém tem mais alguma dúvida? Essa é a hora de perguntar. Bom, pessoal, estando tudo certo, eu gostaria de agradecer a todos vocês a atenção, a receptividade, agradecer a participação de vocês. Foi um módulo bem bacana, eu gostei bastante de ministrar esse módulo. Eu sou suspeita para falar. Eu amo pesquisar jurisprudência, é um tema que é muito caro para mim. Não é à toa que o meu TCC da graduação, a minha pós-graduação sempre foram voltadas para análise de decisões, em que eu analisei decisões do STF, analisei decisões do STJ, porque são realmente temas que eu gosto. E muita coisa do que eu repassei aqui para vocês, eu aprendi fazendo. Na minha época, não tinha curso para ensinar a pesquisar jurisprudência, não tinha curso que ensinasse a gente a analisar as decisões. Então, é muito importante, vocês com certeza já estão vários passos à frente de muita gente que não aprendeu ou que não vai aprender isso durante a faculdade, que vai ter muita dificuldade de aplicar essa questão da jurisprudência nos casos práticos, tá bom? No mais, vocês me acompanham lá no Dicas para DV, que é o meu Instagram profissional, é onde eu compartilho o meu dia a dia, é onde eu compartilho a minha vida na advocacia, compartilho também a minha vivência na academia, dando aula, sendo professora. Lá eu também sempre compartilho com vocês a realização de cursos livres, cursos extracurriculares, como esse é um deles, curso de audiência, curso de montagem de currículo, curso de primeiro atendimento, curso de contrato de honorários, tudo isso é oferecido lá, é muito abordado temas de prática, de análise jurisprudencial, de audiências, e tudo isso vocês encontram mais por lá. Me perguntaram a data da entrega. O Antônio havia me dito que era até dia 21 de junho, mas eu peço que vocês confirmem no sistema, tá bom? Se é dia 20 ou 21 de junho, confirmem lá, que no sistema já vai ter essa informação, tá bem? Aí vem para mim, eu analiso o que vocês fizeram, o que vocês escreveram, e aí no sistema vai estar lá lançada a nota de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, foi um prazer conhecê-los, e a partir de agora a gente se vê nos fóruns da vida. Desejo muito sucesso para vocês, quem sabe a gente não se vê aí durante o curso. Desejo muito sucesso para vocês e que a gente se vê no Instagram, troca figurinha, troca experiência e conversa por lá, tá bom?